Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ellen Vaz e eu estou aqui mais uma vez para a gente conversar sobre o terceiro trabalho de Hércules e a relação com o signo de Gêmeos. Então, vamos lá. O terceiro trabalho, os pomos de ouro de Hespérides. Em uma longínqua região crescia a árvore sagrada, a árvore da sabedoria, que produzia as maçãs de ouros de Hespérides. A fama destes doces frutos alcançara as terras distantes e eram desejados por todos os filhos do homem que se reconheciam igualmente como filhos de Deus. Os frutos da árvore da sabedoria eram guardados por três belas donzelas, que por sua vez eram protegidas por um dragão de 100 cabeças. Então, Hércules foi orientado pelo seu instrutor em dois detalhes, né? Em primeiro lugar, ele devia se precaver das forças grandes demais e das astúcias demasiadamente sutis para sua compreensão. E, em segundo, ele iria fazer 5 grandes provas neste caminho até a árvore da sabedoria. Então, ele começou indo em direção ao norte, percorreu todas as terras, perguntando a todos que encontrava onde poderia encontrar a árvore da sabedoria. No entanto, Hércules não alcançou sucesso. O tempo foi passando e ele continuou procurando, às vezes voltando e revendo os seus próprios passos. O seu mestre, que o observava, viu que ele estava com muitas dificuldades, né, para conseguir chegar no caminho, e enviou Nereu, seu ajudante, para auxiliá-lo. Então, Nereu conta que ele se aproximou várias vezes de Hércules, de diferentes formas, buscando orientá-los, buscando orientar, né, com palavras, com formas, mas Hércules não reconheceu essa sutil ajuda de Nereu, né? Então, a primeira das 5 provas para a qual nosso herói estava no caminho, ele fracassou, né? Então, Nereu não conseguiu passar a informação para ele e ele ficou muito perdido naquele caminho dele e não conseguiu achar a árvore da sabedoria. Então, ele volta-se para o sul, né, no lugar da escuridão, e continua sua busca. E já no sul, que é esse caminho mais escuro, aparece quem? Anteu, que é a serpente, né, que surge em seu caminho, enfrentando diversas lutas, sempre vencendo a cada investida. Então, Hércules começa a achar que a serpente é a guardiã da árvore. E ele entende que deveria vencê-la a qualquer custo para terminar sua tarefa. Então, ele usa de toda a sua força, né, desesperadamente, e ele consegue vencer, e a serpente se afasta e promete voltar na 8ª prova dele, dizendo que eles ainda iam se enfrentar, né? Então, foi sua segunda prova de Hércules, e nessa ele saiu vitorioso. Mas não encontrou a árvore da sabedoria. Então, continuou pelos caminhos do sul e voltou então ao ocidente em busca de terminar a sua tarefa. Neste caminho do ocidente, ele encontrou com Busílis, né? Busílis é um grande arqui-enganador, né? O filho das águas, é um parente próximo de Poseidon. Então, qual é o trabalho de Busílis? O trabalho era trazer a ilusão aos filhos do homem. Então, através de palavras de aparente sabedoria. Então, Busílis, com belas palavras, aparentando verdade e colocando-se para Hércules como o único caminho para a sabedoria, convenceu Hércules a se unir com ele, né? E assim Hércules foi enfraquecido na sua busca pela árvore da sabedoria, né? E aí esqueceu
da sua árvore sagrada. Ele amava Busílides a tal ponto que ele aceitava tudo que Busílides dizia. Então, assim, Hércules foi se tornando cada vez mais fraco, né? Até que seu mestre, vendo tudo isso, amarrou Hércules em um altar e o manteve preso por 1 ano, né? Então, aos poucos, Hércules foi descobrindo, nesse tempo que ele estava preso, né, quem que era o tirano, né? Que Busílides não era aquele mestre de sabedoria que ele achava que era realmente um tirano, e ele lembrou das palavras que Nereu disse para ele. No seu interior há um poder mais elevado, uma força, uma sabedoria. Volta-te para o teu interior e evoca a força que existe, o poder que é a herança de todos os homens que são filhos de Deus. Então, Hércules começou, né, a buscar essa força necessária, né, e se libertou dessa prisão que o mestre tinha colocado ele, para poder segurar ele, para poder que ele chegasse a essa consciência. E em seguida, o que ele faz? Ele pega Busílides e prende Busílides, né? Então, essa foi a terceira prova de Hércules durante esse caminho para a árvore da sabedoria, né? Então, ele percorreu longas distâncias, sem rumo certo, e agora já muito amadurecido, né, pelo sofrimento que ele teve nesse ano que ele ficou preso, e ele seguiu com muito mais sabedoria. E aí, surpreendido por gritos torturantes, ele defrontou-se com a cena de Prometeu, preso em uma rocha, com abutres a devorar seu fígado. E aí, Hércules fica na dúvida, né? Se ele socorre Prometeu ou não, porque ele já está atrasado na busca dele pela árvore da sabedoria, né? E fica ali, sabendo que ele já perdeu muito tempo, mas ele cede aos gritos que vem de Prometeu, parte para sua libertação, mata os abutres e cuida dos ferimentos de Prometeu até que cura Prometeu, né? Então, após longa demora, ele parte novamente em busca da árvore da sabedoria. Só que ele não está sabendo, né, que ele não retardou a sua viagem. Ele venceu a quarta prova, porque a regra que acelera todo o sucesso na senda é o quê? É justamente servir ao próximo. Então, ele continua o seu caminho, né, agora já com as 4 tarefas concluídas, e aí, depois de muito tempo, ele ouve rumores sobre a árvore que ele tanto buscava, uma montanha do leste, e para lá ele segue. Então, ele já começa a antever a montanha, né, de longe, e é surpreendido novamente por uma cena que lhe traz profunda tristeza, né, que à sua frente ele encontra Atlas cambaleando sob o peso do mundo em suas costas, com a face expressão de extrema agonia, com seus membros verdados pela dor em expressivo silêncio. E ele não pedia auxílio, né, ele apenas cumpria o seu trabalho. E, esquecendo essa tarefa, sem qualquer outro pensamento, Hércules corre para Atlas, retira das suas costas a carga do mundo para aliviá-lo e transfere para as suas, suportando essa carga sozinho. Então, repentinamente, essa carga desaparece e ele se vê livre, né, como Atlas, e Atlas está diante dele com as mãos estendidas em gesto de amor e oferece as maçãs de ouro, quer dizer, o fim da busca de Hércules. Em seguida, as 3 irmãs surgiram e lhe trouxeram outras maçãs douradas, que também depositaram em suas mãos. A Égla, a bela virgem, diz para Hércules quando lhe entrega a maçã: o caminho que traz a nós é sempre marcado pelo serviço. Atos de amor são sinalizações do caminho. Euripeia, a guardiã do portão que todos nós devemos cruzar antes de sermos apresentados ao grande ser, entrega-lhe uma maçã na qual estava escrita em luz a palavra serviço. E por último, Héspero, a maravilha da estrela vespertina, lhe fala amorosamente: vai e serve, e a partir de hoje e para sempre, palmilhe o caminho de todos os servidores do mundo. Então, devolva estas maçãs para aqueles que virão.
disse Hércules. Então, é muito bonito, né? Que a gente começa a entender que a gente está aqui para servir, né? E o signo de Gêmeos é o principal relacionado com esse trabalho ativo, né? Desse candidato, né? Ao autoconhecimento, porque ele vai, a proporção que ele vai chegando à compreensão de si mesmo, né? Então, antes que esse trabalho ativo se torne possível, é obrigatório haver um ciclo de pensamento interior e de anseio místico, né? Que é o tema do trabalho de Hércules, que ele precisou ficar preso para amadurecer os seus pensamentos e conseguir chegar na árvore da sabedoria, né? Então, o signo de Gêmeos simboliza esse poder da comunicação, do raciocínio, da troca das experiências e informações, né? A pessoa com Sol em Gêmeos é curiosa, é flexível, é mutável. A inteligência geminiana permite olhar a mudança de opinião, esse direito de ir e vir, reconhecer e conhecer que nada é definitivo, né? Então, vai enriquecendo assim a nossa vida. É um signo ligado aos poderes do intelecto e da linguagem. É regido por Mercúrio, que é conhecido na mitologia como mensageiro dos deuses, sob o elemento de ar. Gêmeos é o símbolo da leveza, capaz de renovar os ambientes em que chega, com seu movimento e fluidez. Esse mesmo Mercúrio, conhecido na mitologia grega como Hermes, era um deus hermafrodita. E Gêmeos é um signo que traz consigo essa dualidade, de modalidade mutável, quer dizer, é o ar. Ele consegue se dividir, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, e muitas vezes essa divisão também é interna. E o geminiano nunca sabe direito o que ele, né, o que ele quer, o que ele deseja, são muitas possibilidades. E aí ele tem até a fama de indeciso, né? Então, ele tem uma vontade de conhecer tudo e todos. Gêmeos não para quieto, né? É uma diversidade interna. E no corpo, Gêmeos se relaciona aos pulmões, aos braços e às mãos. A pedra de Gêmeos é ágata. Tem uma energia que simboliza os dons mentais e ativa a criatividade. A morada de Gêmeos no nosso mapa astral é um local inquieto, arejado, movimentado e variável. Quem tem ascendente em Gêmeos? Ascendente é o signo que estava subindo no horizonte no exato momento em que a pessoa nasce. É um dos grandes quatro pilares da nossa estrutura, que fala como que a gente se coloca no mundo, né? Então, quando está em Gêmeos, se apresenta pela interlocução, pela troca. Então, como Gêmeos é o signo da curiosidade, da comunicação, uma pessoa com ascendente em Gêmeos questiona muito, busca informação, gosta de falar o que se passa na sua cabeça, são racionais, né? Tem um meio de expressão e comunicação fundamental, né? Tem que se comunicar muito, tem que falar muito. Geralmente são pessoas flexíveis, né? Inquietas, questionadoras. Gêmeos é o signo de ar, né? Então, no amor, é mutável e curioso. Então, conhecer o outro é a chave para a vida de um geminiano, né? Essa troca é muito importante para o geminiano. O diálogo é muito importante, então, palavras, né? É o ar. Quem tem já uma lua em Gêmeos, que a lua representa a forma como a gente reage, né? Nossos afetos, nossa sensibilidade. Então, Gêmeos é um signo inquieto e curioso. Então, a melhor maneira de expressar a emoção por uma lua em Gêmeos é através do diálogo, né? A comunicação é o seu alimento afetivo. Se interessa por tudo que as pessoas têm para trocar com ele. Então, quem tem lua em Gêmeos costuma ser inconstante, demonstra uma certa troca emocional, né? Gêmeos têm dificuldade de focar a atenção, porque tem sempre muita coisa acontecendo, tem sempre muita coisa importante e precisa também focar, né? Então, perde o interesse com facilidade. Então, é claro que a gente precisa olhar o mapa sempre como um todo para ter uma ideia clara de como a pessoa funciona, né? Quais são os nossos desafios. Aqui eu falo um pouco, só umas características dos signos para a gente, né, estimular essa busca pelo autoconhecimento, fazendo essa correlação
com o trabalho de Hércules, né? Com o trabalho do nosso herói interno que a gente precisa despertar. Então, esse é o meu recado de hoje, sobre esse terceiro trabalho do nosso herói Hércules. Eu espero, como sempre, ter contribuído de alguma forma para o seu autoconhecimento, a certeza que esse conhecimento aplicado é capaz de transformar a sua vida, como transformou a minha. Eu agradeço a atenção, muito obrigada, até o nosso próximo vídeo.